Boa tarde, meninos. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula da Prepara Cursos Unidade Boca do Rio, direcionada aí aos nossos alunos. E hoje dando continuidade aí no nosso pré-vestibular, com ênfase agora não mais aí no módulo de redação, mas adentrando o módulo de gramática, tá? E aí, a nossa aula de hoje, ela está pautada em uma ideia específica. Para que nós possamos redigir boas redações, nós precisamos ter um bom domínio da norma padrão, ou seja, um bom domínio da gramática da língua portuguesa. E aí, durante esse processo, a gente vai acabar entrando em alguns poréns. Por exemplo, por que é que nós falamos português e não falamos uma outra língua? Por que é que essa gramática, ela dita uma forma de padronização da língua, mas a gente não consegue acompanhar esse padrão? O que é que acontece para que essa norma ela seja existente na língua brasileira? Então, existe aí um processo que está acontecendo dentro da nossa sociedade para que a gente possa começar a ter essa língua portuguesa enquanto nossa língua mãe. Então, por isso, as nossas aulas de língua portuguesa, em relação à gramática, elas vão começar a ir descendo um fio da meada da história, para a gente começar a perceber onde essa língua ela começou aí a se desenvolver, como foi que ela começou a ser compartilhada, digamos assim, dentre os povos, e como essa língua ela vai interferir principalmente na nossa rotina, já que todos nós aí temos o costume de falar diariamente. E tudo isso que nós falamos, essas palavras, os termos, os verbos, os substantivos, os adjetivos, eles pertencem a uma gramática, que a gente vai conhecer aí, que nós chamamos de gramática normativa da língua portuguesa. Por que esse nome? É o que a gente vai começar a descobrir juntos, tá? Então, primeiro parâmetro é o porquê que nós falamos português e não inglês ou espanhol. O que é que vocês acham, meninos? Me digam aí. Pela questão da colonização, no caso. Perfeito, Pablo. Pablo foi certeiro aí na resposta que ele deu em relação à colonização. Os nossos processos de colonização interferem diretamente em quem nós somos hoje enquanto sociedade. Se nós não tivéssemos sido colonizados pelos portugueses, a nossa língua não seria a língua brasileira. Por exemplo, nós temos aí a América do Norte, os Estados Unidos. Eles foram colonizados pelos ingleses. E observem qual é a língua que eles falam hoje: inglês. Então, esse processo de colonização, independentemente do lugar, vai interferir diretamente na construção das sociedades. E aí, todo esse processo ele vai começar em um grande marco temporal chamado de as grandes navegações, que vocês podem já ter ouvido aí durante o ensino médio, na matéria de história. Então, o que é esse processo? As grandes navegações é um marco dentro da história que dita justamente sobre os processos de desbravamento, de colonização dos países dentro daqueles povos. Então, é justamente o processo de expansão marítima. São os países que saem de um determinado lugar e se redirecionam para outro a fim de colonizar povos, de conquistar terra, de conseguir mais poder. Vamos pensar, nesse momento, que nós somos a Europa, tá? Aquele pontinho ali que eu marquei para vocês no mapa. Nós, enquanto Europa, estamos ali naquela partezinha marcada ali. E nós, dentro desse processo das grandes navegações, lá no século XV, nós só conhecemos 3 lugares. Que lugares, professor? As Índias, que naquela época era a forma de se chamar a Ásia, a África e o Oriente Médio, tá? Então, todos os processos de compra, de compartilhamento de informações, tudo isso estava restrito a Portugal, apenas dentro desses 3 lugares, tá? Então, observem que aí a gente vai ter o Oriente Médio, a África e a Índia. E aí, Portugal, quando queria vir às Índias, o que é que Portugal precisava fazer? Ele precisava cortar o caminho. Porque lembrem que naquela época Portugal não tinha ainda
uma forma de se locomover, se não por barcos, que naquela época eram chamados de caravelas. Então, Portugal está aqui nesse nosso pontinho do mapa e ele precisava fazer esse percurso aqui, ó, cortar o caminho entre a América do Sul e a África até chegar nas Índias, que era o lugar onde Portugal mais conquistava, mais comprava especiarias, tá? A canela, as especiarias em geral, que são os mecanismos alimentícios, também usados aí para os fins medicinais. Então, Portugal precisava fazer todo esse translado, essa curva, por conta das caravelas. E aí, observem que um dia, eis que Portugal vai esbarrar, ele vai perder aí o prumo do caminho e Portugal vai acabar esbarrando numa ilha fora do seu percurso, que é uma ilha que eles vão chamar de Ilha de Vera Cruz, que nós sabemos hoje que é o Brasil. Então, dessa forma se dá a chegada dos portugueses ao Brasil. Tranquilo até aqui, meninos? Sim, tá tranquilo. Então, o que é que acontece nesse processo? Portugal, conhecendo aí o Oriente Médio, a África e as Índias, tinha um comércio muito limitado, porque esses lugares eles cobravam muito caro pelas suas especiarias, já que eles eram os únicos que produziam. E tinha aquela questão na época da procura e da demanda. Quanto mais gente procura e só eu ofereço, maior é o preço que eu posso cobrar. E aí, para além de buscar novas regiões onde Portugal pudesse estabelecer comércio, Portugal também queria expandir o seu domínio. Quanto mais povos, mais dinheiro, mais riquezas, mais poder. E aí, eis que a gente chega nessa resolução. A colonização vai interferir na nossa língua. Porque Portugal, quando veio à Ilha de Veracruz, quando chega aí ao Brasil, ele nos dá por herança o seu português, tá? Que vai ser aí hoje a nossa língua mãe. Só que Portugal não contava com um grande processo que vai acontecer nesse meio termo, que é o seguinte: nós vamos ter aí Portugal, tá? Então Portugal ele está se direcionando aí ao Brasil, que nessa época ainda não é Brasil, é chamada de Ilha de Vera Cruz. Por que Portugal chamou o Brasil, quando ele chegou, de Ilha de Vera Cruz? Por uma razão muito simples. Portugal era um país de que religião, meninos? E aí, galera, qual a religião de Portugal? É católico? Perfeito. O catolicismo. E aí, o que é que Portugal vai fazer? Portugal, então, por onde ele ia, independentemente de qual era este lugar, Portugal levava uma cruz para representar o domínio do catolicismo, a religião, ou seja, os mecanismos religiosos daquele processo de expansão. E o termo Vera significa verdadeiro, ou seja, a Ilha da Cruz verdadeira. Ilha onde a cruz, o catolicismo, ele tinha verdade. Ele representava, então, a verdadeira religião naquela época, o catolicismo. E aí, quando Portugal chega aqui na Ilha de Veracruz, ele descobre, mais para frente, com os nossos processos de desenvolvimento, que essa ilha vai se chamar Brasil. Só que quando Portugal chega ao Brasil, ele descobre que, na verdade, o Brasil já era habitado, não era um país vazio. Quem já existia aqui, meninas? Quem eram os povos que estavam aqui nessa época? E aí, galera? Os índios? Perfeito, Ana. O Brasil ele era habitado por indígenas. E uma coisa importante, galera, quando a gente pensa em Brasil habitado por indígenas,
Um detalhe, um fator muito importante é os índios tinham línguas indígenas, porque não era uma tribo indígena só. Inúmeras tribos indígenas viviam no Brasil. Então, não era uma língua indígena só, eram várias línguas. Por que isso acontecia, professor? Por conta da diferença da região onde aquelas tribos estavam. Observe que hoje nós temos algumas tribos, como por exemplo, os Yanomami, os Inhambupe, a tribo Tupi, o Tupi-Guarani. Então, são variedades de línguas indígenas. Então, nós temos um povo que chega ao Brasil, esse povo português, falando um português de Portugal, e eles falam línguas indígenas. É possível estabelecer comunicação? Não. Então, nós vamos ter uma incompatibilidade de línguas. Portugal não consegue se comunicar com os indígenas. Por quê? Porque eles não falavam a mesma língua. E aí, Portugal vai chegar em um parâmetro que é a necessidade de alfabetização. Portugal vai pensar o seguinte: quando Portugal chega, ele descobre então que o Brasil é uma terra muito rica, que está repleta de variedades, de riquezas, de possibilidades de serem extrações para serem levadas a Portugal, a fim de gerar aí lucro. E Portugal pensa: preciso que eles, os indígenas, trabalhem para mim. A gente precisa estabelecer comunicação. Então, o que é que Portugal vai fazer? Portugal vai precisar alfabetizar o povo indígena daquela época. A esse processo de alfabetização, nós vamos dar o termo de catequização, tá? Por quê? Portugal pensa: esse povo não fala português, então eles também não têm religião. E Portugal, sendo um país extremamente católico, eis que acha a ilha de Veracruz, faz o quê? Vamos converter também os indígenas ao catolicismo. E aí, por conta desse processo de catequização, nós vamos ter uma escola literária chamada de quinhentismo, que é uma escola que vai se dividir justamente em estudar as literaturas de catequização e as literaturas de descoberta da ilha de Veracruz. É também a primeira escola literária do Brasil, tá? Só que aí Portugal vai começar o processo de alfabetização dos indígenas e ele vai se tocar de um porém. Poucas as tribos que estão aqui conseguem trabalhar com o muito que é o Brasil, ou seja, nós temos poucas pessoas para pegar muita riqueza para levar para Portugal. Precisamos de mais pessoas. Quem é que Portugal vai buscar então, meninos? Os africanos. Perfeito, Sara. Então, Portugal vai buscar aí os africanos. E quando Portugal busca os africanos, eles se dão conta de um porém. Os africanos também não falam língua portuguesa. E aí nós chegamos em uma grande perspicácia. Percebemos aí um grande déficit de Portugal e perceber que nem todo mundo falava português naquela época, tá? Os povos tinham línguas diferentes porque eram de regiões diferentes. Só Portugal, que estava na região ali, naquela parte da Europa, falava realmente o português. E isso foi um grande problema. Então, Portugal vai ter que agora alfabetizar e catequizar não apenas os indígenas, mas também os africanos. E isso vai gerar essa mistura que nós chamamos aí de miscigenação, é o que vai gerar o que nós conhecemos como língua portuguesa brasileira, ou língua portuguesa do Brasil. Porque a nossa língua é diferente da língua Professor, de Portugal. ainda tem slide? Oi? Ainda tá no primeiro slide de Portugal, Ilha de Veracruz, porque para mim tá. Isso, ainda está nesse. Ah, ok. Então, observem, esse processo de alfabetização, de catequização, de forçar a língua portuguesa sobre esses povos, vai gerar a nossa língua portuguesa brasileira. E o que é que isso nos dá? Isso vai nos dar
a nossa língua portuguesa do Brasil. Então fica uma pequena pergunta. Portugal achou a nossa terra vazia? Sim ou não, meninas? Não. 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 A terra já era habitada. E isso é importante para que a gente possa compreender que nós tínhamos o Brasil, eis que chega, os indígenas já estavam aqui. E eram muitas tribos. E cada tribo tinha sua língua. Nós já tínhamos os indígenas. Quem é que chegam ao Brasil então, meninos? Os africanos. Não, antes dos africanos chegar ao Brasil. Os portugueses. Ah, os portugueses. Pensei que era depois. E os portugueses trazem quem? Os africanos. Os Os africanos. africanos. Então, observe que nós vamos ter 3 tipos de língua. Uma língua portuguesa, uma língua africana e as línguas indígenas. A mistura delas é o que gera o nosso português brasileiro. Então, como a gente estava conversando nesse processo, a gente viu aí que Portugal chega ao Brasil por conta aí do processo das grandes colonizações e ele vai então encontrar um país que não estava vazio. Portugal encontra, na verdade, uma sociedade que já estava estabilizada naquela época, que era justamente os indígenas, em suas muitas tribos que representavam uma variedade de línguas. E nesse processo de colonização dos africanos, dos portugueses, dos indígenas, Portugal vai desdobrar a língua. E essa língua vai gerar o nosso português brasileiro. Fica um grande porém. Qual era a ideia de Portugal? De tentar forçar a língua portuguesa sobre esses povos. A ideia é conquistar e dominar. Nunca esqueçam o que eu vou dizer a vocês, meninos. Mas língua é poder. Quanto mais pessoas falam aquela língua, quanto mais pessoas têm acesso a determinado processo linguístico, mais poder aquela língua tem. Observem hoje, quando a gente vai numa entrevista de emprego, as pessoas sempre dizem assim, você precisa falar inglês. Inglês é a língua das possibilidades. Por quê? Porque o inglês hoje é tão bem disseminado que quem não souber inglês está restrito a algumas informações. Então, naquela época, Portugal já pensava assim. Eles precisavam dominar os povos com sua língua para que o português fosse bem visto, para que o português fosse muito bem falado. Então, observem que a grande ideia é conquistar os povos, dominá-los e fazer com que essa língua ela seja uma língua de grande extensão, que muitos povos falem aquela língua. Então, qual é a ideia nesse contexto? A ideia, na verdade, é fazer com que os povos eles tenham domínio daquela língua e que aquela língua possa, de alguma forma, conquistar novos lugares. Observe uma coisa que eu vou mostrar a vocês, rapidinho. Então, observem, a gente viu aí que Portugal está o tempo todo tentando fazer com que essa língua possa dominar os povos para que ela seja um reflexo da sua extensão, do seu poder. E aí, depois que passa-se um tempo, a gente vai voltar nessa ideia aí da gramática enquanto processo de descobrimento, porque a gente vai entender como é que a língua ela vai evoluindo desse português precário, dessa mistura, até chegar ao português brasileiro.
Prova disso é a expressão você, que surge como vossa mercê, e a gente acaba chegando hoje em você. Então, existe um processo aí de dominação que faz com que a língua ela tenha essa característica, tá? Então, para a gente começar a entender como é que isso funciona, tenha em mente que, em dado momento depois que a língua ela já está aí disseminada, que a Ilha de Veracruz, Brasil, está falando português, outros lugares também falam português. E todos eles querem uma coisa: conquistar e dominar. A ideia geral da língua, lembra que eu falei antes? Língua é poder. A ideia é que a língua portuguesa ela seja disseminada e que gere novos frutos. Que o português seja tão falado que ele seja quase uma potência. E isso é importante, principalmente para as questões financeiras. E aí, em dado momento, depois que esse processo começa, que as sociedades estão organizadas, que a língua portuguesa está sendo falada, vão se juntar o que nós vamos conhecer enquanto um termo muito característico chamado de sociedades lusófonas. O que é isso? Muito boa pergunta. Preste atenção. Para a gente analisar o que é uma sociedade lusófona, a gente precisa entender qual é o adjetivo. Sociedade é um substantivo e a característica daquela sociedade, a qualidade é ser lusófona. O que é isso? Lusófona vai vir de uma palavra, de um prefixo, tá? Que é aquela palavrinha que vem antes da palavra e um sufixo que vem depois da palavra. O sufixo de lusófono, aliás, vem do latim lusofonia. E luso é um prefixo que significa português. E ofonia significa voz, som, idioma. Então, lusofonia é todo o idioma português. As sociedades lusófonas são aquelas às quais se fala língua portuguesa. Vamos ver isso na prática, meninos, só para a gente não perder o fio da meada. Peguem um caderno de vocês aí rapidinho, só para a gente poder estabelecer uma comunicação rápida aí. Um caderno, uma folha de papel. Me avisa quando eu puder começar, tá? Pode falar. Pode falar. Vamos lá? Sociedades lusófonas. Todo mundo conseguindo acompanhar, meninos? Sim. Sim. Perfeito. Então, o que são essas sociedades lusófonas? Esse é o grande questionamento que a gente precisa ter agora em relação à nossa realidade. Então, observem que a gente vai começar a contextualizar justamente esse entendimento. Então, sociedades lusófonas são também chamadas de comunidades lusófonas. São povos e nações que utilizam da língua portuguesa, que, apesar de terem variações, consideram a língua mãe, ou seja, o nosso português, como una. E una é um termo, meninas, que a gente vai ver muito na gramática, que significa única. Esta sociedade, por compartilhar da mesma língua, possui um interesse em expandi-la e unificá-la. Copia aí, meninos. Me avisa quando tiver terminado.
E aí, meninas, posso ir? Rapidinho, só um momento. Tranquilo. Prontinho. Perfeito, Esther. Tá conseguindo acompanhar bem, Esther? Tô falando muito rápido para você? Não, tá ótimo. Tô conseguindo acompanhar. E aí, vamos lá então? Então, observem. Quando Portugal se vê contribuindo tanto com essas línguas, nós vamos ter as sociedades lusófonas, que são os povos, as nações que vão falar essa língua portuguesa. Como, por exemplo, nós vamos ter aí Angola, Cabo Verde, o Brasil, Portugal. Então, são possibilidades, variações dessa língua portuguesa que ocorrem, mas todas elas são similares. Por quê? Porque todas elas falam uma variação da língua portuguesa. E aí, qual é a ideia no geral? Como eu estou falando já um tanto quanto repetido. Que essa língua se dissemine, para que os povos possam ter mais chance de conquista, de poder. E aí, qual seria esse interesse em expandir a língua? Justamente se tornar referência, potência, símbolo de dominação. Observem que hoje o inglês é a língua de uma potência mundial, os Estados Unidos. Então, língua é poder justamente por isso, porque língua serve como válvula de manipulação, de domínio, de hierarquização dos povos. Se você não fala inglês, você está abaixo dessa classe. Então, observem, a língua ela vai estar o tempo todo nesses processos. E por isso que para a gente poder redigir uma boa redação, conhecer a gramática é essencial, porque isso nos coloca acima de um patamar. Nós estamos aí embasados com o suporte de uma gramática que legitima, que meio que resguarda o nosso falar e diz, ó, ele fala da maneira considerada certa. E aí, a gente está vendo que esse processo de língua em relação ao poder, ele está acontecendo o tempo todo. E principalmente na nossa sociedade hoje, quando a gente para pensar aí no inglês, por exemplo. E aí, pensando nessa ideia de monopolizar a língua, de fazer a língua ser uma geral para todo mundo, as sociedades lusófonas vão se reunir e vão pensar, nós precisamos de um jeito de dominar as línguas. Como é que nós podemos fazer com que todo mundo fale a língua portuguesa se a gente fala com tantas variações? E depois de tanto pensar, Portugal vai chegar em um consenso junto com os povos. Vamos gerar um chamado acordo ortográfico da língua portuguesa. Por que isso vai acontecer? Porque com um acordo ortográfico nós vamos ter uma reforma ortográfica, ou seja, as línguas de todo mundo que fala a língua portuguesa vão aí se reconstruir para se aproximar as línguas entre os povos e uniformizar a utilização da língua, e com isso nós vamos ter maior abrangência, maior domínio, maior utilização entre os povos. Então, o acordo ortográfico ele vai vir para fazer com que a língua portuguesa ela seja parecida, ela se torne similar e isso aumente o contato das línguas e faça com que, mais possivelmente, as pessoas possam estar aí entrando em contato com essa língua portuguesa e fazê-la, enfim, se tornar uma grande dominância. Tá tranquilo para vocês até aqui, meninos? Eu tô indo muito rápido, tá dando sequer de raciocínio? Tá tranquilo. Que bom, gente. E vocês, Pablito, Sarinha, Thalita, as meninas novas? Tranquilo. Gabi? Tá tranquilo, tá tranquilo. Perfeito. Então, a gente vê que tudo isso, na verdade, está simbolizando aí Estou entendendo também. um processo de dominação de poder, tá?
E aí, o que é que esse acordo ortográfico vai mudar? Na verdade, o acordo ortográfico ele muda constantemente. Se eu não me engano, de 4 em 4 anos. E aí a gente vai ter com base nessa mudança do que mais alterou para o português brasileiro. Então, por exemplo, o que o acordo ortográfico mudou no Brasil? Nós vamos ter interferência na gramática, a alteração da escrita, da grafia de algumas palavras, a alteração de alguns acentos e a alteração de algumas pontuações. Então, a gente vai ver hoje, na prática, algumas alterações que aconteceram com essa alternância da gramática da língua portuguesa, que ocorreu a partir do acordo ortográfico. Então, por exemplo, vamos pensar aí na queda do trema. Para vocês que são tanto quanto mais jovens, não acompanharam um processo que se chamava trema. Era uma pontuação que se colocava desses dois pontinhos aí que eu deixei marcado para vocês, em cima de algumas letras, como a letra U, por exemplo. E a gente tinha a palavra, por exemplo, aguenta. Observem, aguenta. Parece que a gente deixa o som mais nasalizado, né? Para dentro, aguenta. E esse trema servia justamente para destacar quando isso acontecia. Quando a sonoridade ela era nasal. Tranquilo até aqui, meninos? Então, aguenta de trema, perde o trema e vira aguenta sem trema. A mesma coisa vai acontecer com a palavra equino. Ó, de novo, equino. E aí o trema vai entrar em declínio por causa do acordo ortográfico, já que nessa época só quem tinha o trema ainda era o Brasil. Portugal, então, pede para ser retirado, o Brasil aceita, e equino vira equino sem o acento. Perceberam, meninos, como essa mudança ocorreu de acordo com o nosso vocabulário? Sim, sim. E Felipe, Pode por que muda em 4 em 4 anos? Oi? Por que muda em 4 em 4 anos? Porque a gramática ela ainda não está igual. Observem que a gente tem algumas palavras nas nossas gramáticas que são diferentes. Por exemplo, nós temos a palavra no Brasil rapariga. Rapariga no Brasil significa uma pessoa pernóstica, geralmente tratada como uma prostituta. Em Portugal, rapariga significa menina. A mesma coisa com a palavra abacaxi. Abacaxi no Brasil, abacaxi. Abacaxi em Portugal é ananá ou ananás. Então, de 4 em 4 anos, se revisa esse acordo ortográfico para tentar mais uma forma de aproximar a língua. Tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Olhando assim de relance a ideia do trema, de sinalizar quando a expressão ela era nasal, para vocês, esse acento tinha sentido ou não tem sentido? Para mim tinha sentido, porque eu poderia ler equino e não ia saber diferenciar o som. Professor? Perfeito. Como bem Pablito trouxe aí, fazia sentido na nossa língua, porque demarcava um tipo de entonação, um tipo de acentuação que talvez fosse essencial para a gente começar a perceber alguns tipos de variações. Mas por que será que ele caiu? Fica aí o questionamento. A gente vai ter uma segunda mudança, que é justamente as mudanças nos acentos. Observe na nossa realidade, por exemplo, a expressão heróico. Heróico, o acento agudo de heróico, ele vai declinar, ele vai cair, porque o acordo ortográfico vai dizer que heróico não mais precisa de acento. Já que falando heróico sem acento, a gente conseguiria perceber qual é a significância. A mesma coisa vai acontecer na expressão assembleia, que perde o seu acento e vira assembleia. Mais uma vez eu pergunto para vocês, esse acento faria sentido, meninos? Não, porque eu falaria do mesmo jeito. É um ponto de vista, não. Mas alguém pensa diferente?
Nessa palavra, para mim, ficaria do mesmo jeito a entonação, sem ou com acento agudo. Perfeito. Vocês estão indo por uma linha de raciocínio válida. Um outro exemplo de variação, por exemplo, é a queda do acento diferencial. Esse, com certeza, vocês não chegaram a ver, porque é um acento muito antigo. Na verdade, nem eu ouvi, além de quando eu estava estudando na faculdade. Então, o que acontecia? Algumas palavras que tinham escritas semelhantes, chamadas de paronímias, palavras que têm escrita semelhante, mas significado diferente, elas tinham assim chamado acento diferencial. Então, por exemplo, a palavra para tinha um acento e a palavra parar tinha outro. Por quê? A palavra parar, que na verdade é um substantivo próprio de um estado, ele não era acentuado, ele era para. E para, com o acento, era a preposição para alguma coisa, para alguém. E aí um novo acordo diz, ó, as nossas línguas portuguesas não têm esse acento. O Brasil, você precisa tirá-lo. E o Brasil acata, então a gente perde essas expressões. Então a gente tem para como preposição sem acento, para verbo parar sem acento e para substantivo próprio sem acento. Para vocês, esse acento faz sentido? Não. Não. Não, não. Deixa eu contar uma coisa a vocês. Alguns desses acentos realmente faziam sentido, principalmente na hora de se escrever. Lembra que a gente está estudando agora? Gramática. A gente está vendo aí a arte da escrita. Mas por que é que, às vezes, os acentos, ainda que nem todos façam sentido, mas o acento do trema, por exemplo, é o que faz sentido na fala, por que é que eles caem? Porque a nossa gramática hoje não é uma gramática completamente brasileira. Ela é uma gramática que obedece a Portugal. Observe, por exemplo, que nós temos hoje a preposição para. Mas quantos de vocês realmente falam para? A gente fala para ou fala pra? Então percebam, nós falamos pra. Mas esse pra não é aceito na gramática normativa. Se você escrever em pra na redação do Enem, é descontado um ponto da competência 1. Domínio da norma padrão da língua portuguesa. Por quê? Porque é uma fuga gramática. A mesma coisa acontece com o pronome de tratamento tu. Tu é utilizado em Portugal. Tu vais, tu falas, tu comes, tu andas. Mas no Brasil não, a gente fala você. E muito menos a gente fala você. Você vai? Ah, você viu, né? Então, observem, esses desvios, essas fugas, essas novas variedades da gramática, elas não são representadas na nossa gramática atual. Por quê? Porque essa gramática representa, na verdade, os interesses de Portugal. Tranquilo, meninos? Fiz vocês pensarem um pouquinho nessa perspectiva? Sim. Sim. Perfeito. Tá acabando a nossa aula. Antes da gente terminar, queria só dar mais uma vez as boas-vindas aí aos meninos que estão tendo aula experimental. Esté, Gabi, Camila, Vitória, bem-vindas à Prepara, tá? Aos meninos que já são da casa, a gente está começando a ver aí a evolução dessa gramática. Na próxima aula nós vamos continuar vendo como essa gramática está sendo estruturada na nossa sociedade, os processos de evolução da língua, por que é que as línguas, às vezes, as palavras se parecem e são diferentes. Então, tudo isso vai refletir na nossa gramática atual, tá? Se cuidem. Até a próxima aula. Tchau, tchau, meninos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.